Muito boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luiz Cláudio, do Instituto Parada da Golsat. Nós estamos aqui nessa sexta-feira, dia 10 de junho, para começar mais um Talk to Go, falando sobre sustentabilidade na gestão de frota, né? E aonde nós vamos aí nos próximos 30 minutos discorrer sobre o tema e trocar ideias com vocês, para que a gente possa pensar de que forma a gente possa promover a sustentabilidade dentro do cenário de cada um de gestão de frota. De que forma a gente pode fazer com que a nossa frota seja cada vez mais sustentável, tá bom? É muito bom estar com vocês aqui mais uma vez, muito excelente, né, que vocês estejam participando do Talk to Go. A gente tem aqui já mais de 15 pessoas online, o pessoal está chegando, está entrando no nosso ambiente virtual. Façam perguntas, coloquem comentários, tá? A gente tem todo o time de suporte aqui a postos, que vai colocar as perguntas e os comentários de vocês, e onde para que a gente possa enriquecer o debate, né? Vamos lá. Falar de sustentabilidade, primeiro é importante a gente começar falando sobre o que significa isso, né? Qual é o significado de sustentabilidade? Teoricamente, sustentabilidade é a capacidade de nós, né, seres, suprimos as nossas necessidades atuais, de modo que a gente não afete os insumos, os recursos para as próximas gerações, ou seja, para as sociedades futuras, né? Conseguir suprir o que a gente precisa agora, sendo que a gente mantenha o que sociedades futuras precisarão para suprir suas necessidades futuramente, né? Trazendo para o cenário de frota, nós dividimos sustentabilidade em três pilares, que nós chamamos do tripé de sustentabilidade, que é a sustentabilidade social, a econômica e a ambiental, né? Então, dentro do conceito que a gente vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos, ser sustentável é ser economicamente viável para a empresa, socialmente justo, né, que não cause impactos na sociedade de modo geral, e ecologicamente correto, né, de modo que a gente consiga promover nas nossas gestões de frota, nas nossas frotas, nos carros que rodam a serviço das empresas que nós representamos no dia a dia, a diminuição na emissão de gases de efeito estufa. Tá? Então é basicamente isso, e é sobre isso que a gente vai discorrer nos próximos minutos aqui com vocês. Tá? Antes de entrar no tema especificamente, é importante colocar alguns dados, né, do trânsito nacional que vão muito de encontro ao que é ser sustentável, né? A gente está vivendo agora a década de ação pelo trânsito seguro, né, de redução de acidente, que é uma iniciativa promovida pela ONU e pela Organização Mundial da Saúde, onde todos os países filiados, né, à ONU têm como missão promover ações para reduzir em 50% o número de mortes em função de acidente de trânsito no mundo. Tá? Então, a década de redução de acidente de trânsito começou em 2011 e vai até 2020, né, onde cada país é responsável por anualmente mostrar para a ONU, mostrar para a Organização Mundial da Saúde quais ações vem tomando e quais os resultados vem colhendo em prol desse objetivo, do objetivo de reduzir em 50% a mortalidade em função de acidente de trânsito. Trazendo um pouco para o cenário nacional, tá? E essa introdução se encaixa muito bem na sustentabilidade social, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, né? E claramente, né, reflete na econômica. Trazendo um pouquinho para o cenário do Brasil, para vocês terem uma ideia, desde quando começou essa ação em 2011, até agora, com dados atuais de 2015, na verdade, nós mantivemos o índice, né, a quantidade de mortes por acidente de trânsito. Tá? Nós mantivemos. A gente ainda está no patamar de entre 42 e 43 mil mortes ano em função de acidente de trânsito. Lá em 2011 eram 42.500 e alguma coisa. Em 2015 fechou também com algo próximo de 43 mil. A gente teve uma oscilação nesse meio tempo, mas o que importa é que, passados 5 anos dessa ação promovida pela ONU, nós ainda estamos na estaca zero, nós não reduzimos. Tá? O objetivo é chegar em 2020 com algo próximo a 22 mil
mortos por ano, que ainda é um número alarmante, mas em tese cumpriríamos a meta. Né? Essa é a meta, essa é a projeção da meta. Mas se nós fizermos um resumo do que aconteceu nos últimos 5 anos, nós mantivemos a mesma média. Isso significa que ainda tem uma longa estrada pela frente, que nós, dentro da iniciativa privada, precisamos fomentar ações para conseguir colaborar com essa redução. Você é gestor de frota que está nos ouvindo agora, coloque para a gente agora, aí via chat, coloque para a gente que tipo de ação você tem tomado na sua gestão de frota, no dia a dia, para reduzir acidente de trânsito, para fazer com que sua frota seja mais socialmente sustentável. Tá? E sem perder o gancho, né, o que é ser socialmente sustentável? É reduzir o impacto que a frota causa na sociedade através de acidentes, né, sinistros de modo geral, e trazendo para dentro da nossa organização, colaborar com que o nosso condutor volte para casa no final do dia da mesma forma como ele saiu de manhã para trabalhar, né? Sem nenhum dano para ele e para a sociedade, né? Para a comunidade, para o ambiente por onde ele transita e trabalha e passa o seu dia de trabalho. Tá? Então, basicamente é isso, o que é ser socialmente sustentável dentro daquele tripé que eu disse da base. Né? É reduzir o risco e, por consequência, o número de acidentes de trânsito, que por consequência reduzirá o número de mortes em função de acidente de trânsito e o número de pessoas inválidas, permanentemente inválidas em função de acidente de trânsito. Além das mortes, que já é um número catastrófico, né? É muito mais do que qualquer guerra civil que se tem conhecimento, né? 43 mil mortes ano. Anualmente no Brasil, em média, mais de 500 mil inválidas em função de 500 mil pessoas permanentemente inválidas. Ora, se sustentabilidade é suprir as necessidades atuais, né, sem impactar e afetar os insumos e os recursos para sociedades futuras, esses dados mostram que nós não somos nenhuma referência de sustentabilidade social em frota, né, em veículo. Então, é necessário que se faça algo e algo urgente. Essa é uma demanda urgente da sociedade brasileira, né, que está na mão Claro, o governo tem a sua parcela de responsabilidade aí, mas isso basicamente está na mão da iniciativa privada. A iniciativa privada que tem sua frota lá né, que roda no dia a dia, e as pessoas passam 8, 10, 12 horas trabalhando e consumindo dos valores, dos conteúdos que nós, como empresa, geramos e passamos para os nossos colaboradores, e é isso que eles replicam no dia a dia. Então, para nós, gestores de frota, é fundamental que fomentemos cada vez mais ações para atacar a sustentabilidade social da nossa gestão de frota. Já tem pergunta, é do Ricardo Ivan. Obrigado, Ricardo Ivan, pela sua participação. A sua pergunta é: por que ainda é tão problemática a gestão de frotas no transporte rodoviário de passageiros intermunicipal e interestadual? Digo isso pelos problemas de comunicação dos satélites em caso de mau tempo e nos casos de internet e pontos cegos. Ricardo, coloca pra gente de qual empresa você representa e trabalha, tá? Muito embora o nosso foco aqui seja gestão de frota leve, mas me atentando aqui à problemática de comunicação dos satélites, sem fugir do tema, mas claro, a gente olhando para o mercado de satélite brasileiro, ele evoluiu muito ao longo dos últimos 5 anos, tá? Porém, existem alguns barramentos naturais ainda que interferem nessa comunicação. Dentro do nosso cenário, eu não vejo isso como algo crítico. Tá? O cenário de transporte de passageiros, é claro que a gente precisa olhar para isso, né, com um pouco mais de detalhe. Só que, exemplo, comunicação via satélite. Se for satélite de alta órbita, não existe era de sombra para isso. Existem alguns barramentos naturais, como túnel. Dentro de túnel, o satélite, né, o sinal do satélite não pega, e isso é natural. No subsolo e alguns fenômenos naturais que no Brasil são raros, né, chuva solar, enfim, de acontecer. Agora, pontos cegos, que talvez você esteja falando de área de sombra,
está relacionado à cobertura GPRS, tá? E não do satélite. A cobertura GPRS é basicamente a cobertura das operadoras de telefonia celular, né, dentro da parte de dados. Isso sim, nas estradas brasileiras existem pontos que não existe, que não há cobertura, né? Isso vem evoluindo muito, cada vez menos, né? Se a gente olhar para um cenário de 5 anos atrás, a cobertura, a abrangência da comunicação evoluiu muito, mas sim, ainda existem. Basicamente em longos trechos. Em áreas urbanas isso é muito ínfimo, né? Agora, em longos trechos, por exemplo, vai sair de São Paulo para Recife, em alguns pontos da estrada, não há cobertura GPRS. Isso é natural e a gente tem que conviver com isso. Mas voltando ao nosso tema, e trazendo ainda um pouco mais de informação para sustentar, né, a importância do nosso bate-papo de hoje, basicamente, mais ou menos 43, 42 mil mortes ano, 500 mil inválidos também, né, em função de acidente de trânsito, permanentemente inválidos, ou seja, são pessoas que não voltarão a ser ativas economicamente, né, elas serão permanentemente indenizadas pela iniciativa pública. Além de tudo isso, né, todo esse cenário gera uma monta de custos anuais que gira em torno de 80 bilhões de reais. Tá? Então, ou seja, acidente de trânsito custa para os cofres públicos 80 bilhões de reais. Tá? Essas são informações do Observatório Nacional de Segurança Viária. 80 bilhões de reais. Para a gente fazer uma analogia e ficar mais fácil de entender, daria para fazer aí 3 Copas do Mundo por ano no Brasil. Né? 3 Copas do Mundo por ano no Brasil. E estima-se que 1/3, né, desse gasto seja destinado para acidentes que acontecem em aglomerações urbanas, ou seja, em centros urbanos, tá? E não em estradas. Estima-se que 1/3 de tudo isso é destinado a acidentes que acontecem em aglomerações urbanas, né? Que é onde roda, não a totalidade, mas a maioria dos veículos das nossas frotas leves no dia a dia. O Ivan coloca um comentário aqui: estou com uma equipe participando do Hackathon 2016 da Aviação Garcia, onde esse final de semana estaremos discutindo exatamente sobre isso. Tá bom, Ivan, obrigado pela participação. Ainda dentro do tripé social da sustentabilidade, eu começo com ele e enfatizo bastante, porque na minha visão é o que tem de mais importante quando se fala de sustentabilidade em gestão de frota, é o aspecto social, é preservar a vida. Tá? Mortalidade em função de acidente de trânsito no Brasil é o segundo maior problema de saúde pública do nosso país. É o segundo maior problema, ficando abaixo somente da desnutrição. Então vejam, a gente está à frente de assassinato à mão armada, por exemplo. Num país violento como o Brasil, a gestão da frota, né, o acidente de trânsito, ele consegue ainda ser mais violento. Né? E sendo o segundo maior problema de saúde pública do nosso país. Né? Além de ser o segundo maior problema de saúde pública do nosso país, fazendo um paralelo, frota é o segundo maior custo, né, para empresas que têm frota, né, que precisam da frota para desempenhar o seu negócio, a sua função, né, e levar o seu produto, serviço para o mercado. Para empresas que fazem uso de frota, geralmente frota se enquadra no segundo custo, né, da companhia, atrás somente da folha salarial. Né? E a gente ainda, nós que estudamos gestão de frota há tanto tempo, trabalhamos com isso, né, e compilamos muitos materiais de informação através do Instituto Parar, a gente ainda enxerga que a gestão da frota é um pouco marginalizada no Brasil. Ela ainda precisa de um grau de profissionalização elevado, para que a gente possa tirar a gestão da frota da margem, trazer para o centro estratégico das companhias, das empresas, e conseguir implantar cada vez mais ações para fazer com que a nossa frota seja cada vez mais sustentável, né, do ponto de vista social, econômico e ambiental. Repetindo o que eu disse no começo, sustentabilidade
prioridade em frota é a frota ser economicamente viável, ou seja, trazer economia, trazer saving para a companhia, tá? Socialmente justa, ou seja, diminuir cada vez mais o impacto gerado por acidente, por sinistro, tá? E ambientalmente correta, ecologicamente correta, ou seja, trazer ações que culminem em resultados para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, que também é uma demanda cada vez mais latente da nossa sociedade, né? A gente vê o mercado e a sociedade valorizando cada vez mais empresas que têm um cunho social justo e que fomentam ações sociais, sejam, né, principalmente no que diz respeito ao meio ambiente. Tá? Coloquem para a gente aí, vocês que estão na audiência, coloquem para a gente algum case ou alguma ação que vocês tomaram. Compartilhe conosco, que eu vou ter o maior prazer de colocar aqui para todas as pessoas da audiência. Já são mais de 25 pessoas agora conectadas aqui com a gente na nossa transmissão online ao vivo. Tá bom, Luiz. Falamos muito de sustentabilidade social, redução que resulta, né, que culmina na redução de acidentes de trânsito, para ter como consequência a redução do número de inválidos e do número de mortes em função do acidente de trânsito. Mas quais são os principais problemas dentro da gestão de frota? O que você aí que está participando do bate-papo do Talk to Go conosco enxerga que são os principais problemas enfrentados na sua gestão de frota, que culminam numa baixa sustentabilidade social, por exemplo, ou num baixo resultado econômico, né? Coloca pra gente, o que eu tenho visto, que nós no Instituto Pará temos visto ao longo do tempo, que existem diversas situações, né, que obviamente estão ligadas ao perfil de utilização da frota, mas sendo mais específico, eu citaria aqui, sem medo de errar, excesso de velocidade, né? A gente tem uma incidência de excesso de velocidade nos casos que eu vivencio no dia a dia, e a gente tem acesso a essa informação, né? GoSat, empresa de telemetria, a gente tem acesso a todo esse pack de informações. O principal problema, quando se fala de utilização, de perfil de dirigibilidade, é o excesso de velocidade, né? O perfil do brasileiro, ele mostra isso. O condutor brasileiro tem dificuldade de respeitar o limite de velocidade das vias, né? Então, não raro, analisando cenários Brasil afora de diferentes empresas, diferentes segmentos e tamanhos, eu encontro velocidades que chegam a 160, 150, 170 km por hora em estradas, 120 km por hora em conglomerados urbanos, né? Absurdos, né? Mais de 100, 200% acima do limite de velocidade da via, né? E aí eu remeto, né, para a pirâmide de Frankfurt, que vocês já devem ter visto aí nas palestras e nos workshops do Pará. Para cada 30 mil utilizações indevidas, isso geraria uma morte, né? E subindo a escala, 3 mil quase acidentes, 300 acidentes de nível leve, 30 acidentes de nível grave, para chegar numa morte. Agora, nós, como gestores de frota, precisamos trabalhar na base, né, e reduzir tais comportamentos de risco. E a gente não consegue trabalhar na base sem passar o excesso de velocidade. Talvez seja o maior problema no que diz respeito ao perfil de condução do condutor brasileiro, né? É o excesso de velocidade. Coloque para a gente aí como você trata isso no seu dia a dia, de que forma você tem acesso a isso, se é só através da multa, ou se já faz uso da telemetria para fazer esse tipo de monitoramento, que tipo de trabalho você desenvolve na sua gestão de frota para poder diminuir esse indicador, né? Que é o principal agressor aí no que diz respeito ao perfil de utilização e condução. O que eu vejo também como ponto importante é a utilização fora do horário de trabalho, né? Na grande maioria dos casos, falando de frota leve, o condutor ele volta após o horário de trabalho, né, após o expediente de trabalho, ele volta com o veículo para sua casa, né? A gente costuma dizer que ele garageia o veículo em casa, porque ele não tem a possibilidade
devolver o veículo, de levar o veículo para o pátio da empresa, né, voltar para casa e depois no dia seguinte retirar o veículo no pátio da empresa. Então, ele acaba levando o veículo para casa, o veículo pernoita na sua casa e isso abre a possibilidade do condutor usar o veículo fora do horário de trabalho, geralmente à noite, madrugada e aos finais de semana, né? Então a gente vê também que esse é um grande ofensor no que diz respeito à sustentabilidade da frota, principalmente nos quesitos social e no quesito econômico, né? A utilização fora do horário ela gera custos que não estão previstos dentro do budget de frota, custos extras. São custos que não estão atrelados à produtividade, ou seja, é um custo extra de fato, né? Ele não tem uma produtividade atrelada, não tem um faturamento ou a entrega de algo que compense esse custo. Não, ele é um custo extra, um custo que não deveria existir. Além disso, né, ao rodar com um veículo fora do horário de trabalho, que geralmente, como eu disse, à noite, madrugada e aos finais de semana, é onde o condutor se expõe ao máximo grau de risco, ao maior grau de risco, né? A título de informação, 85% dos acidentes graves na gestão de frota leve no Brasil acontecem fora do horário de trabalho, né? Acontecem à noite, na madrugada ou aos finais de semana. Nós fazemos esse tipo de levantamento na nossa frota rastreada. Hoje o Golsat está com mais de 35 mil veículos rastreados em empresas que vão, né, de norte a sul do Brasil, com diferentes operações, diferentes tamanhos, né? E fazendo uma média geral, 30% da rodagem dos nossos clientes, dos veículos dos nossos clientes, é fora do horário de trabalho. 30% é fora do horário de trabalho, né? Que na sua grande maioria, estou dizendo, de períodos, como eu disse, à noite, madrugada e fins de semana. Então, é um número expressivo. Isso significa que 30% do custo de frota, basicamente, do gasto com frota, é um gasto improdutivo, um gasto extra, dinheiro que vai pelo ralo, né? E isso não é nada economicamente sustentável. Então, para promover a sustentabilidade econômica, é fundamental olhar para esse quesito. Se você tem frota que é garageada pelo condutor, ou seja, o condutor volta para casa após o expediente de trabalho, olhe para esse indicador, né? É bem provável, é muito possível que você tenha aí de 20% a 35% do custo de frota, do budget de frota, sendo deslocado para rodagem extra, para rodagem fora do horário de trabalho. Coloque para a gente, eu quero ouvir de vocês também a opinião sobre esse quesito, sobre esse ponto. E se vocês controlam, se vocês olham para a rodagem fora do horário de trabalho, e se isso é um ponto relevante no dia a dia da gestão de frota de vocês. Coloquem para a gente no chat que nós vamos comentar aqui. Bom, já migrando para a sustentabilidade econômica, né, nós falamos da social, que é reduzir o número de acidentes, né, fazer com que o condutor volte para casa no final do dia da mesma forma como ele saiu de manhã, para sua família, para os seus entes queridos, e sem provocar nenhum impacto na sociedade, né, reduzindo o número de acidentes. Falamos um pouco de sustentabilidade econômica, né? A frota tem que ser economicamente viável para que ela perdure ao longo do tempo. E aí nós falamos de utilização fora do horário de trabalho. E aqui eu gostaria de citar 3 custos que são importantes, que nós tenhamos em mente e no nosso radar e no nosso dashboard de frota, que a gente olha para esses custos diariamente, né, dentro da sustentabilidade econômica, obviamente, que são os custos com combustível, que fazem parte aí de aproximadamente 50% da parcela de custo de frota, aproximadamente 50% está em combustível. Então é importante que a gente olhe de forma bastante incisiva e presente para esse custo. Com sinistro, né? Custo do sinistro, não só do conserto, enfim, mas tudo que o sinistro traz e acarreta, indenizações, etc., tempo parado, e com manutenção também, né? Reduzindo o sinistro, eu
consequentemente, reduz a manutenção corretiva, que é a mais cara, a mais custosa para a empresa, aquela que a gente não consegue prever, não sabe quando vai acontecer, aquela geralmente de uma monta maior, que a gente tem que despender maior capital e recurso para corrigir. Então, olhem para esses três custos: combustível, sinistro e manutenção. E o que é interessante é que quando eu citei os problemas, né, os dois principais problemas, excesso de velocidade e utilização fora do horário de trabalho, se nós monitorarmos e fazermos uma gestão proativa em cima desses indicadores, né, consequentemente, isso vai estar espelhando e refletindo na sustentabilidade social e econômica da nossa frota. Então, é muito importante que a gente consiga fazer essa conexão de pontos e trabalhe esses principais problemas pensando em sustentabilidade. Chegou aqui mais um comentário do Cristiano José. Olá, Luiz, eu sou estudante da USP São Carlos e estamos desenvolvendo um software para mobile que detecta colisões e faz automaticamente uma chamada para um número de emergência. O que eu gostaria de saber é, nos acidentes de transporte terrestre, qual a influência da infraestrutura viária? Cristiano, muito obrigado pela sua participação, excelente pergunta, tá? E parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo na USP. É muito bom ouvir que a academia tem se mobilizado e tem trabalhado em prol da redução de acidentes de trânsito. Dados do Observatório Nacional de Segurança Viária, tá? E aconselho que vocês entrem lá, www.osnv.org. Deixa eu só verificar se é .org mesmo. Isso, .org.br, www.onsv.org.br, tá? Dados do Observatório Nacional de Segurança Viária. 90% dos acidentes de trânsito no Brasil são causados por erro humano. Tá? 90%. 5% são causados por falha no veículo, seja negligência na manutenção ou alguma falha mecânica ou elétrica no veículo. E os outros 5% restante, aproximadamente, são causados pelo fator via, nós chamamos de fator via. Que aí sim, é uma falha na infraestrutura. Seja estrada esburacada, mal recapeada, a falta de sinalização, falta de acostamento, etc. Então, somente 5% dos acidentes de trânsito, somente 5% são causados pelo fator via, que é a falha na infraestrutura, que nós diremos, né? Nós colocamos. Somente 5%. Então, vejam, ainda e de longe, a principal causa de acidente de trânsito no Brasil é a negligência humana. É a nossa falha. Falta de atenção, falta de treinamento, muitas vezes o ambiente em si, tá? Que proporciona isso. Eu vivo em São Paulo, um grande centro, alguns de vocês devem viver em São Paulo, Rio de Janeiro, a gente conhece o cenário de trânsito do Rio de Janeiro, já é propício, né, ao acidente, é um cenário propício ao acidente. Imagine um condutor mal formado no Brasil, porque a gente sabe, nossa formação de condutores ela é deficiente, né? Países como a Austrália, Nova Zelândia, um condutor ele passa por uma carga horária de 120 horas, né, para poder estar habilitado a fazer a prova final, o exame final. No Brasil são 20 horas. A diferença é gritante. Então, a gente tem um déficit de treinamento também, de conhecimento. Então, é fundamental que nós, como gestores de frota, que a gente promova diariamente, né, ações de conscientização, de treinamento dos nossos condutores, porque o cenário já não é positivo. Tá? O cenário não é positivo. É importante que a gente trabalhe o fator humano, que é onde reside a principal causa de acidente de trânsito no Brasil. Estourando mais ainda essa informação, as três principais causas de acidente de trânsito são, a primeira delas ainda, o uso do celular. Tá? O uso do celular ele é responsável por basicamente 41% dos acidentes de trânsito no Brasil. 41% ainda. Tá? O uso do celular é o primeiro. Excesso de velocidade é o segundo. E a fadiga é o terceiro. Tá? A fadiga ainda também
representa uma grande fatia, parcela das causas de acidente de trânsito. Tá? Mas veja, os dois primeiros, uso do celular e excesso de velocidade, não respeitar o limite de velocidade da via, né? Ainda é causa de uma grande parcela dos acidentes de trânsito no Brasil. Coloquem mais comentários, por favor, perguntas. Né? O Talk to Go é uma iniciativa da GoSat para promover a discussão sobre temas em torno da gestão de frota, de modo que a gente fomente conhecimento e fomente essa troca, né, entre nós que estamos pesquisando, estudando isso, e vocês que estão no dia a dia, né, usando de fato e lidando com gestores de frota. É um bate-papo rápido, que deve durar aí de 30 a 40 minutos no máximo. Então a gente está chegando já ao final do nosso bate-papo aqui, mas não sem antes falar sobre sustentabilidade ambiental, ecológica. Né? Que também, para fechar o tripé social e econômico, a gente tem que trazer à tona a discussão do ambiental, que é uma demanda cada vez mais latente na nossa sociedade. Né? A comunidade e a sociedade tem cada vez mais valorizado empresas que olhem para o aspecto ambiental e ecológico. Né? E nada mais justo do que nós, que estamos, nada mais propício do que nós que trabalhamos com frota, que a gente comece a implantar ações no dia a dia para também monitorar e diminuir a emissão de gases de efeito estufa, de gases poluentes advindas da nossa frota. E como isso se dá? É muito básico. Né? Ao ponto que eu promovo uma ação para reduzir o consumo de combustível, né? Eu ataco o pilar econômico e ataco também o pilar ambiental. Se eu resumo o consumo de combustível, eu consequentemente estou reduzindo a emissão de gases poluentes. Né? É importante que você, como gestor de frota, independente do tamanho, né, comece a monitorar qual que é a sua emissão de gases de efeito estufa no que diz respeito à frota, ao carro. Né? Isso é simples. É uma relação direta com a quantidade de combustível consumido no período. Então é muito fácil de fazer esse levantamento. Você que já faz gestão de abastecimento, já sabe quanto sua frota consome dos diferentes tipos de combustível ao longo do mês, ou ao longo de um período. Né? Existe uma regra, né? uma regra que se aplica, um cálculo que se faz, que você consegue, através do consumo de combustível, identificar a quantidade de gases poluentes que são emitidos pela frota. Então, comece a fazer esse acompanhamento mensalmente, né, e promover ações para reduzir o consumo de combustível e, consequentemente, a emissão de gases poluentes, e comece a mostrar isso, né, internamente, comece a mostrar isso para os seus clientes, monta um paper sobre isso. Né? A minha frota é, sim, ambientalmente sustentável, por que não promover ações de plantio de árvore, enfim, né? Ações que vão diminuir a pegada de carbono que a tua frota deixa na atmosfera. Né? Pô, Luiz, mas esse é um papo que ainda está longe, né? Eu estou ainda no começo, eu estou ainda mapeando os principais indicadores, eu tenho problemas mais graves que eu preciso resolver. Claro, eu não estou dizendo aqui para deixar de lado, né, a linha mestre da gestão de frota, mas comece a olhar já para a sustentabilidade, comece a olhar para a emissão de gases de efeito estufa, que são advindas da sua frota. Sai na frente, começa você a fazer esse controle. Né? É muito fácil, existe essa regra na internet que vocês conseguem para transformar o consumo de combustível em gases emitidos, né, em gases de efeito estufa emitidos, e é importante você colocar isso como indicador também e começar a monitorar e a mostrar o teu resultado não só para a empresa, mas para os seus clientes, para a sociedade em si. Né? Quem sabe no futuro também, depois que começou a fazer esse monitoramento, buscar uma certificação verde, um selo verde, algo do tipo. Isso sim vai fazer você sair na frente, isso é pensar no futuro, isso é pensar em sustentabilidade. Né? Ainda falando de sustentabilidade ambiental, existem algumas tendências que obviamente impactam na econômica, que a gente tem visto muito, que já é uma realidade na Europa, nos Estados Unidos, é o car sharing. Né? Então, empresas como Car2Go,
DriveNow, Joycar, etc., já estão com uma capilaridade, com uma entrada muito boa nos mercados europeu e americano, e estão chegando no Brasil. Então, é muito importante a gente começar a pensar em car sharing, em carro compartilhado, de que forma eu posso diminuir a minha frota rodando no dia a dia. Se eu tenho lá 3 carros, eu só consigo transformar isso em um. Né? Existem grandes cases já no Brasil, começando, a BASF é um bom exemplo, a gente sabe que a Ambev começa a olhar para isso também, e outras grandes companhias estão olhando. Bicicletas elétricas, a gente tem um case no Rio de Janeiro, de uma empresa de prestação de serviços para elevadores, que ela conseguiu substituir uma parte da frota por bicicletas elétricas, uma parte do centro do Rio de Janeiro, né, que impactou diretamente na sustentabilidade econômica e ambiental da empresa, e também os carros elétricos, que a gente sabe que ainda está um pouco fora da realidade do Brasil pelo preço, mas que na Europa já é uma realidade presente, né, e que as empresas elas valorizam cada vez mais outras empresas que buscam iniciativas mais sustentáveis para gerir e tocar o dia a dia da frota. Ainda chegou mais uma pergunta do Cristiano José também. Quais são as iniciativas que os gestores de frota podem tomar em relação ao monitoramento do condutor quanto à agressividade no volante? Boa pergunta também, Cristiano. Com o advento da telemetria, né, nós, como gestores de frota, já podemos ter informação do perfil de dirigibilidade de cada condutor. Né? Então, não precisa esperar chegar a multa ou acontecer um sinistro para entender, né, para poder avaliar qual que é o perfil de dirigibilidade do condutor. A telemetria já gera esse tipo de informação no dia a dia, no quilômetro rodado, e através de excesso de velocidade, excesso de RPM, aceleração brusca, frenagem brusca, curva acentuada, né? A gente pode traçar um perfil de dirigibilidade do condutor e começar a trabalhar em grupos ou de forma individual, né, cada deficiência encontrada. Né? Por exemplo, você tem um condutor que tem um índice de excesso de velocidade elevado, né, pratica lá velocidades entre 130, 140, 150 km por hora na estrada, né? É importante que nós, como gestores de frotas, tenhamos um trabalho proativo de chamar esse condutor, né, e conscientizá-lo, de repente encaminhar para um curso de direção defensiva, respaldado pela política de frota, se houver a reincidência, aplicar sim uma sanção administrativa, né, uma pena administrativa, por que não? Né? Mas o que eu citei aqui são exemplos de ações que são possíveis para que a gente possa promover uma dirigibilidade menos agressiva, mais amigável e mais sustentável. Eu olharia também para a utilização da frota no que diz respeito ao período, diminuir o máximo possível a utilização fora do horário de trabalho, diminuir a utilização à noite e aos finais de semana, que é onde a gente sabe que apresenta um maior grau de risco